bolinhos e bolinhas! Hoje a gente vai fazer esse delicioso, aliás, essa deliciosa coxinha de frango com catupiry, super profissional, e eu vou te ensinar do zero. Gente, olha esse catupirizão saindo aí, hein? Ai, daí eu não gosto de catupiry. Não precisa colocar, você coloca se você quiser. Você já pegou seu combo de apostilas aqui do canal? Se não pegou, pega logo. São 7 apostilas, 2 só com receitas maravilhosas e mais 5 apostilas sobre assuntos de confeitaria e gastronomia para você dominar aí muito desse assunto, muito desse universo. Eu tenho certeza que você vai amar. É só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo. Então a gente vai começar colocando aqui o nosso frango para desfiar. Você desfia no que você tiver, no seu liquidificador, processador. E aqui eu vou deixar ele mais fininho, tá? Mas se você quiser desfiar no garfo, gostar dos pedaços maiores, é você quem sabe. Gente, aqui eu coloquei meio peito de frango de 400 gramas para cozinhar em 800 ml de água, tá? E aí depois eu tirei o frango e fiz isso aqui quando ele estiver cozido. E sobrou aqui 280 gramas de frango. Aí a água que sobrou, que você cozinhou o frango, você vai colocar na panela, né? E aí tem que dar 600 ml. Ah, a minha não deu 600. Você vai completar, ó. Eu completei com mais um pouquinho de água até dar 600. Então tem que ter 600 ml de água. Aí eu coloquei um pouquinho de sal, páprica doce e 50 gramas de manteiga, tá bom? E aí, ó, depois que você colocar a manteiga, é só ligar e esperar começar a ferver. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita estão aqui embaixo na descrição, é só você olhar. Começou a ferver essa misturinha, você vai colocar 300 gramas de farinha de trigo, tá? Que dá aí mais ou menos 2,5 xícaras, tá? Mas é importante você medir, eu acho importante você ter um medidor, um copo medidor ou uma balança, tá bom? Porque aí fica certinho. E aí você vai misturar isso aí até a gente cozinhar bem, ficar bem cozidinho e lisinho, tá? Demora uns 4 minutinhos mais ou menos, não é um processo muito demorado, mas você vê quando a massa for ficando mais homogênea e grudando embaixo da panela, tá? Ela vai grudando lá embaixo, significa que já tá quase no ponto. Então você vê que ela tá bem assim, ó, você vai tirar, enrolar aí num plástico filme, num plástico limpo e levar isso pra geladeira por mais ou menos 1 hora pra gente trabalhar com ela. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui o nosso recheio de frango, que eu vou colocar 50 gramas de manteiga, umas 2 colheres de sopa, e aqui eu tenho meia cebola picada ou ralada. Vou colocar, dar uma refogadinha nessa cebola, e depois que a cebola tiver refogado um pouquinho, suado, né, uns 2, 3 minutinhos, a gente vem com um dente de alho picado. E aí, depois que eu coloquei o meu alho, é questão assim de segundos, né, pra gente não deixar o alho ficar muito escuro, para não amargar. Coloca o seu franguinho aí. Aqui eu coloquei um pouquinho de mostarda, assim, meia colher de mostarda, 2 colheres de sopa de creme de leite, vou dar uma misturada, é 2 a 3 colheres de sopa de creme de leite, tá? E aí, você coloca também, aí você vai temperar com o que você quiser. Aqui eu coloquei um pouquinho de pimenta preta, também vou colocar 1 colher de sopa de extrato de tomate, dá mais uma misturadinha. E aí depois, gente, eu só coloquei sal a gosto, né, umas pitadinhas de sal. E no final coloquei salsinha picada também, só pra dar um verdinho, mas não precisa. E aí depois que você fez isso, tá pronto o seu recheio, é só você colocar aí num recipiente pra ele dar uma esfriadinha pra gente trabalhar com ele também. Gente, algumas pessoas, né, elas fazem assim, ó. A gente vai pegar aqui a nossa massinha, tá? Vou dar uma mini sovada nela rapidamente aqui, pra, assim, uns 2 minutinhos, é coisa rápida, só pra deixar ela mais homogênea, tá? E tem gente que pega a massa e faz um triângulo e parte ela em vários gominhos com a faca mesmo. E aí os gominhos ficam todos do mesmo tamanho, né? Mais ou menos assim, só que dá umas coxinhas menores. Aqui eu não vou fazer assim, eu vou pesar porque eu quero coxinhas grandes, sabe? Coxinhão mesmo. Muita gente fala aí que eu tenho
mãos de fada, porque eu adoro fazer essas coisas bonitinhas, né? Cupcakes de fadinha, não sei o que. Mas pra enrolar coxinha, misericórdia. Como é difícil, eu acho super difícil. Então assim, nas minhas não vão ficar perfeitas, mas eu vou ensinar pra vocês como eu aprendi. E enrolar coxinha é uma coisa meio heterodoxa, né, gente? Tem gente que enrola de um jeito, tem gente que enrola de outro. Então você acha uma maneira aí de você fazer essa bolinha e depois fazer esse pinguinho aí pra cima pra virar coxinha. E aí agora eu vou pesar então na minha balança. Eu vou pesar 105 gramas, 106, 105 gramas de massa para cada coxinha. Vai me render 9 coxinhas grandes, tá bom? Então aí, ó, você abre ela na sua mão, não precisa abrir demais, se você deixar ela muito fina, ela vai rasgar na hora de você rechear, né, fechar. Então deixa ela gordinha mesmo, tá? E aí você vai colocar aí um pouquinho de catupiry, mais ou menos uma colherinha de sopa, assim, não muito. E aí você vem e coloca o seu recheio, mais ou menos 1,5 colher de sopa, tá? Não precisa exagerar no olho, você vai ver. E aí você vai fechando devagarzinho, com bastante cuidado para o recheio não ir saindo. E vai aos poucos formando uma trouxinha, ó, igual eu tô fazendo, tá vendo, ó? Vai puxando assim para cima e vai moldando a sua coxinha, igual eu tô fazendo, tá? E aí, ó, você vai formando aquele biquinho para cima, tá? Vai tentando deixar a sua coxinha lisinha. E aí você põe um pouquinho de farinha na mesa aí e coloca a sua coxinha em cima pra ela não grudar na mesa, tá? A coxinha pronta, gente, ó, assim, ela tá pesando 150 a 160 gramas. Então aqui, ó, a minha massa, eu peguei, ó lá, 106 gramas de massa, tá? E aí eu dou uma amassadinha, abro, coloco o catupiry, o recheio e fecho como eu te ensinei. Devagarzinho, com calma, você vai conseguir. Depois que você tiver feito todas as suas coxinhas, você coloca num prato aí farinha de rosca ou farinha panko. Eu amo a farinha panko, eu acho que é mais gostoso, mas aqui eu só achei de rosca. E num recipiente você bate um ovo ou você vai colocar aí água e amido de milho e vai misturar. Eu vou deixar a quantidade aqui embaixo para vocês. E aí, numa panela, você vai colocar óleo, tá? Aqui eu coloquei 1 litro de óleo, de preferência uma panela antiaderente, grossa, tá? E aí eu vou passar essa coxinha minha nessa mistura de água com amido de milho e depois eu transfiro e passo ela agora aí, né? Vou empanar ela nessa farinha de rosca. Se você quiser fazer isso 2 vezes, pode fazer. Fica até melhor, que eu acho que a casca fica mais gordinha, mais grossinha. Mas uma vez só também dá. Se você achar farinha panko, eu acho mais gostosa ainda, porque é aquela farinha mais grossa, né, de pão. E aí, gente, ó, passou a sua coxinha nessa misturinha de água com amido de milho, você vai passar aí na farinha de rosca, deixar elas esperando enquanto o óleo esquenta pra gente colocar as coxinhas. Então, quando seu óleo estiver quente a 180 graus, se você tiver um termômetro melhor ainda para você saber quando ele está quente na medida certa, você vai colocar no máximo 3 coxinhas aí para fritar, para não diminuir muito a temperatura do óleo, tá? Ó, quando você coloca, já foi lá para 145, tá? Então, é importante isso. Agora tá na hora da gente comer essa delícia. Então, quando suas coxinhas estiverem douradinhas de todos os lados, né, você vai dando uma mexida. É só você tirar, pôr num papel aí, no papel toalha pra, né, chupar o óleo e tá pronta, gente. E se você fizer essa maravilhosa coxinha, você me marca lá no Insta, @DaiFlaubert, que eu adoro ver as produções de vocês. Beijão e até a próxima!